Abençoe. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastora. Muito obrigado. Graça e paz, queridos, queridas irmãs. Bom estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus pela forma, a maneira pela qual a Peniel nos recebeu, a mim, minha esposa, meus filhos. Estava servindo a Deus quase 15 anos. Assembleia de Deus Vida Nova, servi por quase 14 anos lá no Morrinhos 2, depois passamos para o Morrinhos 1. E em junho eu estava refletindo com Deus sobre desafios. A gente é movido a desafios, a fazer escolhas, a tomar decisões. Sim, todos vocês. Isso é a dinâmica da vida. Você precisa saber fazer escolhas, tomar decisão. E eu estava vindo para o centro, eu moro lá na Enseada, ali perto do Carrefour. Eu estava vindo aqui para o shopping da Pitangueiras, fazer um lanche. Minha esposa não estava, ela tinha saído com minha filha. Eu tenho uma filha com autismo, a Vitória. Ela tem 22 anos, com intelecto dos 5 anos. E o Vitor, 20 anos, graças a Deus, nasceu saudável. E quando estava chegando ali na Avenida da Saudade, entrei ali na Dom Pedro, sentido o centro, e passei o Santa Amaro, e fechou um semáforo. E só tinha eu naquele semáforo ali. E Deus falou assim, eu não tinha me dado conta que ali tem uma Peniel, o pastor Marcos Orichovski. E o Espírito Santo de Deus falou, vou te trazer de volta para Peniel. Eu já tinha saído com a bênção do pastor Nezuzi para desenvolver esse projeto na Vida Nova, e Deus falou, vou te trazer de volta para Peniel. E é um resumo, e estou aqui, eu louvo a Deus pela maneira como a Peniel recebeu a minha família, abraçou a minha família, tem nos honrado e tem nos amado. Eu louvo a Deus pela família Peniel. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, porque Ele é bom. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Amém, queridos? Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que ministre a todos nós. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso professor por excelência. Eu sou apenas um instrumento. Se Ele não falar, se Ele não ministrar a nós, em vão terá sido o nosso tempo aqui. Nós precisamos dEle. Jesus falou, eu vou para que Ele venha, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. Então Ele é o nosso professor por excelência. Espírito Santo de Deus, aqui estamos. Muito obrigado por ter guardado as nossas vidas, por ter protegido a nossa casa, a nossa família, a nossa integridade. Obrigado porque o Senhor nos ajudou aqui chegarmos. E essas pessoas que se encontram aqui foram aquelas que o Senhor trabalhou e desejou que aqui estivessem, porque o Senhor vai falar hoje com elas. Especificamente, o Senhor vai falar com essas pessoas. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais para melhor te ouvir, para melhor enxergar o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha flexibilizar nosso coração, que a nossa alma, na noite desse dia, lhe seja sensível. Nós lançamos no Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de nós. Que a tua paz, Senhor, que reina e que excede o entendimento, reine em cada um de nós. E nós
repreendemos o roubo dessa palavra em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, essa palavra, ela vai cair hoje numa boa terra, que é o coração de cada vida que está aqui nesse auditório, nas crianças que estão lá, nas classes, e que possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e assim seja para todos sempre. Amém. Eu quero convidar você a abrir Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículos 49 até o versículo 56. Vamos pensar esse texto. Esse texto é um texto que mostra que a gente precisa estar preparado para tomar decisões. E ao mesmo tempo, esse texto mostra um Deus de graça, ele mostra um Deus de misericórdia e mostra que ele escolhe pessoas para liberar essa graça. Ele escolhe pessoas e ele fala: eu vou mudar a vida dessa pessoa, eu vou restituir a vida dessa pessoa. Ele escolhe através da sua graça, através da sua misericórdia. Nós não merecemos receber absolutamente nada de Deus. Nós não merecemos. Não há nada de bom em nós. Mas através do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, Ele nos fez uma oferta e nós não rejeitamos, nós o aceitamos. A oferta, morte de cruz. Ele nos ofereceu Jesus e nós aceitamos. Ele anulou a nossa dívida, Ele anulou o nosso passado, escreveu os nossos nomes no livro da vida. No céu tem livros, e tem um livro da vida. Lá está o seu nome, lá está o meu nome, lá está os nossos nomes. Por causa disso, Deus nos escolheu para nos abençoar de uma forma extraordinária. Pode aplaudir. Ele merece ser ovacionado. É para Ele. É mais forte porque é para Ele. Ele merece ser ovacionado. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é perfeito. E sendo Ele perfeito, Ele nos recebeu, sendo nós imperfeitos. Ele está aqui. Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Ver a gente não pode ver porque Ele é Espírito. Mas você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Você consegue sentir? Ele está aqui. Isso não é clichê, Ele está aqui. Você lê Apocalipse 1, você veja que Ele está conversando com o apóstolo João. E Ele fala que Ele anda no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Não quero aqui mexer com as suas emoções, mas eu quero trazer isso com muita clareza. Ele está aqui. Talvez Ele esteja aí do seu lado com as mãos no seu ombro. Ele está aqui. Nós não estamos vendo, mas Ele nos vê. Ele está te vendo. Talvez Ele esteja passando aí onde estão vocês. Talvez Ele esteja passando com as mãos estendidas, abençoando vocês. Aqui também. Há anjos aqui. Ele falou que os anjos são seres ministradores, a serviço da igreja, a teu serviço. E esses anjos estão prontos, apostos, para trazer da parte de Deus, hoje, aquilo que você pediu hoje, ontem ou essa semana. É só Deus liberar uma palavra, queridos. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Amém, queridos? Eu já coloquei tudo aqui, é um texto muito profundo, é um texto impactante. Então, com a sua permissão, eu fiz várias observações desse texto aqui, para mim não ficar devagando. Eu quero focar o texto aqui, e esse texto vai confrontar você. Então, eu vou ler aqui, há várias versões, Almeida corrigida, Almeida atualizada,
Novo Testamento na linguagem de hoje, de ontem, de amanhã, leia assim mesmo. Amém? Eu vou ler na minha linguagem, você lê na sua. Então vamos lá, Lucas 8, 49 a 56. Um texto que fala de Jairo. Olha, enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou. Imediatamente Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contasse o que havia sucedido. Esse texto, ele é dividido em dois temas. Esse texto, o contexto dele, fala da mulher do fluxo de sangue. Eu ministrei sobre a mulher do fluxo de sangue quinta-feira, Peniel Vicente de Carvalho, e eu preparei esse texto, porque eu imaginei que eu fosse ministrar a sequência lá, mas quis o Espírito Santo de Deus que esse tema, Jairo, fosse ministrado aqui hoje. E se Deus permitir, e aqui, se Deus me permitir voltar, quem saiba a gente possa refletir a mulher do fluxo de sangue. Então, ele está desmembrado. Nós vamos falar hoje especificamente de Jairo. Amém, queridos? O testemunho de poder da fé da mulher que foi curada é todo o contexto, porque ele foi pedir ajuda a Jesus. Nós já lemos aqui e nós sabemos qual era a urgência dele. E ele imaginava que Jesus iria imediatamente à sua casa para salvar, para reverter o quadro de morte da sua filha. Mas o contexto diz que uma mulher conseguiu tocar em Jesus, porque ela também tinha um problema específico, e tomou um tempo de Jesus. Jesus ministrou aquelas pessoas, Jesus ministrou aquela mulher. Não diz quanto tempo foi, mas foi um tempo significativo, porque quando Jairo saiu de casa, sua filha estava à beira da morte, a um passo da eternidade. E quando Jesus ministrou, solucionou o problema daquela mulher de fluxo de sangue, Jairo percebeu que estava diante de um ser humano, de uma fé extraordinária. A mulher foi curada pela sua fé. E aqui esse texto vai entrando agora dentro da história de Jairo. E eu quero fazer uma reflexão com você diante daquilo que nós lemos. O que impede você de alcançar o seu objetivo? O que impediu Jairo de sair da sua casa e dirigir-se a Jesus? O que impediu aquela mulher de sair da sua casa com fluxo de sangue, o contexto, e tocar em Jesus?
O que impede você de alcançar o seu objetivo? Você tem metas? Tem metas? Tem metas? Você tem metas? Tem objetivos? Tem metas e objetivos? Vocês aí têm metas e objetivos? O que impede você de alcançar o seu objetivo? O que você quer mudar? Através da busca por esses objetivos. O que é que você quer mudar? No caso de Jairo, ele queria reverter. Ele tinha um objetivo. O que ele queria mudar? A sorte da sua família. Uma filha única, 12 anos. A cura dessa mulher para Jairo foi um grande estímulo. Ele percebeu que ele estava no objetivo, num propósito que levava ao objetivo. E que esse objetivo iria mudar definitivamente, iria reverter a tristeza que tomava conta da sua casa. Vou ler para vocês rapidamente, o capítulo é 8, eu vou ler rapidamente para vocês, só para vocês situar-se. Versículo 41 e 42, mostrando aqui o que Jairo precisava ver através da cura daquela mulher, que tornou-se para ele um grande estímulo. Versículo 41, 42, relendo o texto. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, prostrando-se aos pés de Jesus, prostrando-se, curvando-se. Isso aqui significa dobrar o coração, dobrar a alma. Não é simplesmente dobrar o joelho, mas dobrar a tua alma. Amém, queridos? Não basta apenas dobrar o joelho. Primeiro tem que dobrar o quê? A alma. O texto diz aqui que ele prostrou-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse a sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. Veja que ele tinha um propósito, era tocar em Jesus, chamar a atenção de Jesus, para que Jesus liberasse graça e misericórdia. Ele sabia que ele não merecia tanta graça, mas assim mesmo ele tinha um propósito, e esse propósito iria jogar ele na sua meta. Mas a multidão não deixava, era muita gente. Ele andava para um lado, ele andava para outro, ia para frente, ia para trás, mas ele tinha uma meta. Por isso eu perguntei para você: o que impede você de alcançar o seu desejo? O que impede? São barreiras. Essa multidão aqui, o texto diz que enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidão. São barreiras. Como remover as barreiras? O que é que você quer mudar? Reflita sobre isso. Estão comigo aqui? Amém? Vocês estão comigo aqui? Vamos um pouco mais? Refletindo esse texto, qual é o maior desafio nesta situação em que você se encontra? É uma pergunta para você. Qual é o maior desafio nessa situação em que você se encontra? Eu já sei, nós já sabemos qual era o maior desafio no qual Jairo se encontrava. Qual era o maior desafio dele? Qual era o maior desafio de Jairo na situação em que ele se encontrava? Qual era, pessoal? Qual era?
Qual era, pessoal? Vamos! Queridos, onde está o Espírito Santo de Deus? Há o quê? Liberdade. Então eu transfiro essa pergunta para você. Porque se você perguntar, pastor, e o seu? É a cura do autismo da minha filha. E o seu? O dele nós sabemos. O dele nós sabemos. Agora, nos confrontando com esse texto, qual é o maior desafio nesta situação em que você se encontra? Se você soubesse que não poderia falhar, o que você faria? Jairo, ele sabia que ele não poderia falhar, porque ele saiu de casa, ele falou para a esposa, ele falou para amigos, que ele sabia que iria ter um encontro com Jesus, custasse o que custasse, que ele iria convencê-lo, porque ele sabia que Jesus tinha uma agenda muito ampla, ele sabia disso, e a probabilidade de que ele não fosse atendido era muito grande, sim ou não, pessoal? Talvez muitos tivessem estimulado ele a não ir, e ele olhou nos olhos da sua esposa e falou, eu vou, e eu não posso falhar. Eu tenho convicção de que ele vai derramar graça e misericórdia. Eu tenho convicção de que ele vai vir aqui na nossa casa. Ele não podia falhar. Então eu faço uma pergunta para você. Se você soubesse que não poderia falhar, o que você faria? Deus está falando aí? Amém? Deus está falando aqui? Deus está falando aí? Você recebe da parte de Deus essa palavra? O texto diz, né, que a barreira era, enquanto ele ia, apertavam-no a multidão. Ele não podia falhar. Ele tinha um alvo: tocar em Jesus, custasse o que custasse. Ele retornaria para casa, mas ele retornaria abraçado com Jesus. Determinação, perseverança. O que é perseverança? É você manter-se posicionado. É você se posicionar dentro de um contexto irremovível, com o olhar fixo frente às circunstâncias pelas quais, com a graça e bondade de Deus, você vai vencer, você vai superar. Talvez tivesse desejado culpar a mulher pela demora. Houve uma demora. Eu estou aqui dentro de um contexto de hipótese. Meu Deus, enquanto ela está aqui, o seu problema já foi solucionado. E o meu? E o meu? Talvez, se eu achar graça, ele vá. Mas talvez quando chegar lá, nada possa fazer. Porque qual era o foco dele? Era que Jesus chegasse antes que a filha houvesse morrido. Queridos irmãos, Isaías diz que o pensamento de Deus a seu respeito é muito mais elevado do que o teu pensamento. Isaías 55, 8, 9 por ali, diz que os planos de Deus para a sua vida é muito mais elevado do que o seu próprio plano. Qual era o plano de Jairo? Ele precisa chegar lá antes que ela morra. Mas o plano de Deus vai chegar lá depois que ela morrer. Para quê? Abençoar com milagres. Trazer à existência aquilo que não existe mais. Descansa. Descanse.
Deus não pensa como você. Teu projeto de vida não é o projeto de vida que Deus tem para você. O projeto de vida é extraordinário. O projeto de vida para Jairo, você vai ver no texto, que era um projeto extraordinário. Aquilo que Jairo não tinha pensado, aquilo que ele não tinha sonhado, aquilo que não foi revelado ao coração de Jairo, era o que Deus tinha para ele. E é o que Deus tem para você. Amém, queridos? O que Jairo não sabia era que os 12 anos de provação da mulher chegaram ao fim. Ele não sabia disso. Que tinha uma mulher com fluxo de sangue que já sofria por 12 anos. E Deus tinha graça e misericórdia para aquela mulher. Ele não sabia disso. Que ela tinha problema tanto quanto ele. Ao mesmo tempo que a sua filha tinha 12 anos, estava lá moribunda, essa mulher também sofria há 12 anos, a mesma idade. O que ele não sabia é que o mesmo Jesus que socorreu aquela mulher também iria socorrer a sua filha. Ele precisava saber disso. E eu penso que Jesus precisa ser aplaudido agora, porque Ele é o autor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho como sacrifício, Abraão aceitou o desafio, porque ele sabia que logo que o seu filho Isaque fosse sacrificado, ele tinha convicção absoluta que Deus iria devolvê-lo e eles retornariam para casa depois da adoração. Nós precisamos ter essa convicção. Jairo não sabia disso, que o Jesus que solucionou o problema daquela mulher estava indo para a casa dele para solucionar também o problema dele. E nós precisamos saber que o Jesus que solucionou o problema dessa mulher, o Jesus que solucionou o problema de Jairo, é o mesmo que vai resolver o seu problema. É o mesmo. Amém? Quem saiba, você chegou aqui, fala: Deus, reverte. Quem saiba, quando o culto terminar e o seu problema ainda esteja bem presente, quem saiba, ao chegar na tua casa, Jesus entre para dentro da sua casa como entrou com os pais, e libera uma palavra e diga: problema, vai embora dessa vida e dessa casa e não retorne mais. Quem sabe? Você crê nisso? É para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Crer só é possível para quem crê. Amém, queridos? O testemunho dessa mulher foi uma forma de responder ao povo. Eram muitas pessoas necessitadas. E existem pessoas, queridas, que a fé está adormecida. Deus, quando cria uma pessoa, Ele coloca dentro dessa pessoa um instrumento pelo qual a pessoa vai precisar usar para andar por esse deserto da vida. Chama-se o quê? Fé. E muitas vezes essa fé, ela está adormecida dentro das pessoas, e essa fé precisa ser estimulada. É preciso que você veja Deus fazendo coisas para que você compreenda que Deus pode também fazer por você. Como? Estimulando a fé. A cura dessa mulher foi muito importante para que as pessoas tivessem a compreensão, tanto dentro do contexto da mulher, como dentro do contexto de Jairo posteriormente, que tudo é possível aos que creem. Então, o versículo 49 diz que enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: Jairo, a
tua filha já está morta. Mas olha o contexto, olha o que o texto está nos mostrando. Tudo é possível ao que crê. Pô, talvez alguém hoje tenha falado para você: já era, acabou, esquece. Mas quando você começa a fazer os seus devocionais, quando o Espírito Santo de Deus começa a te conduzir para textos extraordinários, você libera uma palavra. Eu creio, Jesus, que tudo é possível. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode reverter. Porque aqui, do ponto de vista do homem, era irreversível. Mas o que é irreversível para você, é reversível para Deus. Amém, queridos? A tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, o respondeu-lhe, olhou nos olhos de Jairo e disse: não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Crê somente. Crê somente. Não temas. Crê somente. É a palavra-chave para você nessa noite. Não tenha medo. Não se assuste. A vitória para você. A restituição para você. Creia. Não pisque os olhos. Deus está falando. Como? Através da sua palavra. Amém? Crê somente. Qual era a posição de Jairo? É importante a gente saber qual era a posição de Jairo. Porque quando você vai ler o contexto da mulher do fluxo de sangue, não diz o nome dela. É uma mulher sem identidade. Uma mulher sem posição social. Só diz que chegou uma mulher moribunda, tocou nas vestes de Jesus. Só diz isso. Mas quando você vai pegando o contexto, você vai percebendo que diz o nome de Jairo e não diz o nome da mulher. O contexto fala a posição de Jairo e não fala a posição da mulher. Isso mostra a graça de Deus. Ei, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de classes sociais. Deus ama você tanto quanto. A graça e bondade de Deus para a tua vida. Qual era a posição desse homem? Era o chefe da sinagoga. Era uma pessoa encarregada dos cultos públicos. Era encarregado da manutenção do local das reuniões. Providenciava para que houvesse pessoas para orar. Providenciava para que houvesse pessoas para ler as escrituras, para dar o sermão. Presidia os outros anciões da sinagoga. Costumava ser um homem rico e de excelente reputação. Olhe, a doença nivela todas as classes sociais por baixo. Percebeu isso? Que há coisas que o dinheiro não pode comprar. A gente sim, deve sim desejar comer o melhor dessa terra. Aliás, a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Mas Paulo já fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é o dinheiro, é o coração das pessoas. É importante, sim, viver confortavelmente. Mas as pessoas não podem perder o foco daquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele era rico, mas o seu dinheiro, a sua fortuna, não podia mais reverter o quadro moribundo da sua filha. Vamos trazer para hoje, ainda que ele tivesse mandado para o Albert Einstein. Se Deus não tivesse interferido, o que teria acontecido? Teria morrido. Não fique triste quando você olha no corpo de Cristo, classes sociais, classe A, classe B, classe C, classe D. Não fique triste. Não fique.
Bondade e misericórdia lhe acompanhará todos os dias da sua vida para todo sempre. Bondade e misericórdia lhe acompanhará todos os dias da sua vida para todo sempre. Bondade e misericórdia lhe acompanhará todos os dias da sua vida para todo sempre. Você será como aquela árvore plantada junto aos ribeiros, que nas devidas estações você dará os frutos, cujas folhas não murcham, as folhas estarão sempre verdes, e assim tudo quanto você fizer prosperará. Aplauda. Pode aplaudir. Se é para Ele, é mais forte. Se é para o teu Salvador, tem que ser forte. Tem que ser forte. A Ele honra, glória, louvor, adoração. Glória a Deus. Olhando esse contexto, vocês concordam comigo que foi preciso um bocado de humildade, de coragem, para Jairo aproximar-se de Jesus e pedir ajuda? Vocês concordam com isso? Sabe, pessoas que têm dinheiro, eu nada contra dinheiro, dinheiro é bom e nós precisamos. Mas sabe aquelas pessoas que falam, para que eu preciso de Deus? Alguém já ouviu isso ou será que sou eu? Chega para a pessoa, né? Deus tem coisas extraordinárias para você. Por que eu preciso de Deus? Tenho um bom emprego, trabalho numa multinacional, ganho X, viajo todos os anos. Para que eu preciso de Deus? Você vê orgulho no coração dessas pessoas? Inclusive dentro da igreja há também pessoas nominais que agem dessa forma, com devido respeito. Amém? Mas quando a árvore é cortada, melhor, não só cortada, mas quando o tronco é arrancado pelas raízes, aí essas pessoas precisam fazer o que o Jairo fez. O que ele fez? Ele inclinou o seu coração, consequentemente o seu joelho também inclinou-se. Precisou muita humildade e coragem para ele se aproximar de Jesus. Quando eu falo se aproximar, não era só tocar, mas tomar a decisão de reconhecer que só em Deus há restituição. Faço uma pergunta para você baseado nisso aqui. Ele tinha uma prioridade. Qual é a prioridade mais importante para você agora? 30 segundos para você pensar. Qual é a prioridade mais importante para você agora? Qual é a prioridade mais importante para você agora? Qual era de Jairo? Já sabemos. Qual é a prioridade mais importante para você agora? Qual é? Qual era a prioridade de Jairo? Nós já sabemos. Queridos, Deus diz que seremos mais que vencedores. Mas se você não se mover, se você não for perseverante, se não houver motivação em você, se não houver determinação em você, o que Deus vai poder fazer por você? Se Jairo tivesse ficado na sua casa, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vem aqui na minha casa, você não está vendo a minha situação, eu sou filho de Abraão, Deus teria ido? Por que Deus foi? Porque Jairo teve que dar um primeiro passo, sair do degrau do orgulho e o passo da humildade. Compreende isso? Qual é a prioridade mais importante para você agora, queridos? Não é para ficarmos aqui quintas, domingos de manhã, domingo à noite, ouvindo a palavra de Deus. O que vamos fazer? O que você vai fazer? Você estabeleceu propósitos para chegar na sua meta? Você só chega à sua meta com propósitos. Se não tem propósito, você não vai chegar à meta. Você pode até ter meta, mas se você não tiver propósito, você não chega. Há uma jornada
entre o propósito e a meta. Há uma jornada, você tem que caminhar todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. O teu choro pode ir até meia-noite, mas meia-noite e 1, Deus pode liberar a vitória para a tua vida. Deus pode liberar graça para a tua vida. Deus pode liberar restituição para a tua vida em nome de Jesus. Tome posse aí. Amém. Quando Jairo saiu de sua casa, sua filha estava extremamente enferma, prestes a morrer. Isso está no versículo 42, já lemos, que era uma filha de 12 anos de idade, que estava prestes a morrer. Ele tentava se aproximar de Jesus, a multidão o apertava. Olha aqui, né? Aqui, olha, foco e ação, queridos. Foco e ação é igual o quê? Resultados. Você tem que ter foco. O foco dele era tocar em Jesus, mas o foco teve que levar ele o quê? Agir. Foco e ação é igual o quê? Bênção. É igual o quê? Ressurreição. No caso de Jairo, o quê? Ressurreição. Foco e ação é igual a bênção, é igual a vitória, é igual a restituição. Foco e ação para a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Os amigos de Jairo pensavam que Jesus só podia ajudar pessoas vivas. Os amigos entre aspas, eles tinham um conceito, né, que Jesus era apenas um profeta que podia dar respostas a pessoas vivas. De modo que aconselharam Jairo a desistir e voltar para sua casa. Já lemos esse texto. A tua filha está morta. Não vamos ler para não ser repetitivo. Amém? Eles pensavam isso. Você percebe aqui que os amigos de Jairo desafiaram a mudar de direção. Sua filha está morta. Não precisa mais pedir uma agenda com Jesus. Acabou. Ou seja, muda de direção. Por acaso, essa semana alguém dirigiu esse tipo de palavra para você aqui? Por acaso, hoje, alguém estimulou você a mudar de direção? Tipo, não sei por que você insiste nisso. Eles estimularam Jesus a mudar, a Jairo a mudar de direção. Eu faço uma pergunta para você. Como você saberá se precisa ou não mudar de direção? Você sabe quando você tem que mudar ou não de direção? Os amigos estimularam a mudar de direção. Acabou, está morta, não precisa mais levar. Volta para casa, vai chorar com a tua esposa, vai sepultar, muda de direção. E você? Você percebe que a gente precisa ser confrontado com a palavra para a gente entender qual é a minha parte? Sim ou não? Qual é a sua parte? Olha, não é um clichê. Você já muitas vezes já deve ter lido isso em algum livro. Você já deve ter ouvido. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Compreenderam isso? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se Jairo não soubesse para onde ia e o que queria, ele teria mudado de direção. Ele não iria entender que aquele momento não era um momento de mudar de direção, e sim continuar no foco. Sua filha está morta, acabou. Mas Jesus encorajou o pai, transtornado com uma palavra de esperança. Jesus, ouvindo que aquelas pessoas estavam querendo mudar Jairo de direção, falou: Jairo, não temas, não dê ouvido para esse tipo
de encorajamento. Jairo, crê, a tua filha será salva. Eles trouxeram uma palavra de morte, mas Jesus liberou a palavra de vida. Crê, não tenha medo da morte, porque a tua filha será salva. No contexto, eu vou e trago de volta, e você terá sua filha por muitos anos. Glória a Deus. Creia, Ele pode reverter, Ele pode te habilitar a viver restituição. Não sei se é 30, não sei se é 60, não sei se é 100, só sei que creio que Ele pode fazer isso por você. Ele pode. Não tenha medo. Olhe para o alto e diga: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha porção, porque é do alto que vem o meu Redentor. Tem que ter convicção. Você tem que crer. É crer e crer, não é crer e não crer, é crer e crer. Convicção de chamar Deus de Pai, porque Ele é o teu Deus. As pessoas abrem clichê: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus da minha mãe. Mas Ele não é o teu Deus? Mas Ele não é o teu Pai? Por que você não ousa chamar Deus de Pai? Ou a ficha não caiu que você é filho e filha de Deus? Você pode chamar Ele de Pai. Você pode ter acesso a hora que você quiser. Quando Jairo ouviu essa palavra: volta, está morta. Pergunto para vocês: se Jairo tivesse desistido? E se Jairo tivesse desistido? Morreu? Muito obrigado, Senhor. Fiquei muito tempo esperando, o Senhor gastou tempo com aquela mulher, agora não precisa mais. Não há mais nada que possa se fazer. Se ele tivesse desistido, faço uma pergunta para você. E se você desistir, faça as grandes dificuldades. O que poderia acontecer? Você que quer desistir, frente às tempestades, o que você poderia ganhar ou perder? Se você desistir, você ganha ou você perde? Quem mais vai ser afetado positivamente e negativamente? Você tem família? Tem pessoas que dependem de você? Se você desistir, o que você vai ganhar? Quem vai ser afetado além de você? Se Jairo tivesse desistido, o que teria acontecido com a esposa dele? O que teria acontecido com a família dele? E se você desistir, quem mais vai perder com você? Você já pensou nisso? Pensaram nisso? Vamos adiante. Deus está falando aí, povo. Deus está falando aí. Deus está falando aí. Recebe com a palavra de Deus. Eu recebo. Você recebe a palavra de Deus. Um alimento forte, que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Precisamos de foco e de ação. Vamos sair da zona de conforto? Chegar em casa,
E a cena era desoladora, pelo contexto. A cena era desoladora. Era de quê? De morte, de tristeza, de pranto, de dor, de sofrimento. Isso era a cena. E Jesus ordenou que todos parassem de chorar. Estão chorando por quê? Olha só. Como se ele não soubesse. Está chorando por quê? Está no versículo 52. Todos choravam e pranteavam. E ele, porém, disse: não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Não chore. O texto diz que a menina estava morta. Nós já lemos isso aqui. A menina estava morta. Mas Jesus disse que apenas ela dormia. Que autoridade. Que autoridade. Quem é este que o vento obedece? Quem é esse que o mar obedece? Quem é esse que os demônios obedecem? Quem é esse que a morte obedece? É o teu Pai. É o teu Pai. Compreenda isso. É o Criador do céu e da terra e de tudo que nele há, inclusive você. E pelo sangue de Cristo te habilitou a retornar para casa. Jesus veio te buscar. Jesus veio nos buscar. Jesus disse: Pai, eles se perderam, mas eu vou à terra, eu vou encontrá-lo. Lembra das 99 ovelhas? Faltava uma, era 100. Ele deixou as 99 com o pastor e foi buscar a ovelha perdida e achou a mim e a você. E vai chegar um dia em que essa igreja vai ser arrebatada. E ele vai falar: Pai, aqui estão todos que estavam perdidos. Busquei. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui? Adorando, celebrando. Mas tem algo por trás de tudo isso. Nós estamos fazendo o caminho de volta para casa. O lugar onde nunca deveríamos ter saído. Ele é o seu Pai. Ele é o meu Pai. Aprenda, eduque-se a chamar de Pai. Não chama mais Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Fala: meu Deus, o Deus da minha esposa, o Deus da minha família, o Deus dos meus filhos. Pai. É claro que a menina estava morta, seu espírito havia deixado o corpo dela. Você vai ver isso em Lucas, no mesmo capítulo, no versículo 55, você vai ver que quando ele ora, ele libera a palavra para que ela acordasse. O versículo 55 do capítulo 8 fala que o seu espírito voltou e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Para Jesus, querido, a morte não passa de um sono. Sabe, nossos irmãos que já não estão mais com a gente aqui, o corpo está apenas dormindo, porque o espírito já está no paraíso. O corpo está apenas dormindo. O que aconteceu com essa menina é o que vai acontecer com os nossos amigos quando a igreja for arrebatada. O corpo que está sepultado, a terra vai ter que devolver, o mar vai ter que devolver, porque Deus quer tudo seu. Ele não quer você pela metade, Ele quer o teu espírito, Ele quer a tua alma, e Ele quer o teu corpo. Ele te quer por inteiro, porque Jesus se doou para você por inteiro. É tudo. É tudo. Me amem de todo o seu espírito, de toda a sua alma, de toda a sua compreensão, de todo o seu entendimento, de todo o seu corpo. É tudo. É tudo.
Riram-se dele. Versículo 53. Riram-se dele, sabendo que ele estava morta. Isso passa uma mensagem para você. Quando você profetiza, eu sei que Jesus vai me habilitar a essa vitória. Você vai ver pessoas rindo de você. Você vai ver e ouvir pessoas falando impossível. Já era. Você vai ver. Mas as pessoas vão ver que há diferença entre o justo e o ímpio. As pessoas vão ver isso. O que eles não sabiam, queridos, é que Jesus é a ressurreição e a vida. Eles não sabiam disso. Estava diante daquele que é Deus e que tornou-se homem, mas mesmo sendo homem, ele é aquele que é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais. Jamais, queridos. Viveremos toda a santa eternidade na presença de Deus. Toda a santa eternidade. Porque nós cremos nessa palavra. Nós cremos nisso aqui. Assim ele pôs todos para fora. No versículo 51, tendo chegado a casa, e ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago e os pais da menina. Por que ele jogou, todo mundo para fora? Aqui o contexto, estavam rindo, estavam zombando. Não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O espírito de incredulidade. Era uma situação muito delicada e muito especial. A gente tem que ter percepção. A gente tem que ter um olhar clínico. A quem eu devo compartilhar os meus sonhos? A quem você deve sonhar? A quem você deve compartilhar os seus sonhos para que as pessoas sonhem com você? A quem? É preciso ter discernimento. Jesus teve discernimento. Só entra Pedro, Tiago e João, os pais. Ninguém mais ora porque zombaram. Não há crença em vocês. Não há crença. Há incredulidade. E corações incrédulos não experimentam a ressurreição de finanças, ressurreição emocional, ressurreição psicológica, ressurreição afetiva. Vocês lembram de Eliseu? Eu não vou ler, apenas citar para vocês. 2 Reis capítulo 4. A mulher morreu, dívidas. Eliseu perguntou: o que é que você tem? 2 Reis capítulo 4, está lá. O que é que você tem? Só tenho aqui 2 coisas. Um pouquinho de azeite. Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e vai derramando o azeite em todas as vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Olha aqui um princípio, queridos. Vá pedir azeite, vasilhas emprestadas. Não peça pouca, peça muita. Depois entra para a sua casa e fecha a porta. Isso diz alguma coisa para você? Passa uma mensagem para você? Eliseu aplicou esse princípio no Velho Testamento, e aqui está Jesus, Deus, aplicando o mesmo princípio. Incrédulos, não tem parte comigo. Fiquem fora. Vocês não vão ver o que vai acontecer. Não compartilhe os teus sonhos, os teus projetos com incrédulos. Se há alguém na tua família que é incrédulo, se há alguém que trabalha com você é incrédulo, todos aqui trabalham, graças a Deus, amém? Compartilha, tenha discernimento, deixa eles verem o que Deus vai fazer. Quando eles perceberem a materialidade, fale: foi Deus que fez, foi Deus que me deu. Aí eles vão glorificar. Compreende isso, queridos? Jesus tomou
Já estou terminando, queridos. Jesus tomou a criança pela mão, né? Lucas 8,54. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te, né? Em aramaico, talita cum. Menina, levanta-te. O espírito da menina voltou ao seu corpo, né? Lucas 8,55, né? E ela se levantou e começou a andar pelo quarto. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram maravilhados. Versículo 56. Os seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que ninguém contasse o que havia sucedido. Quero refletir com vocês aqui uma coisa. Baseado nessas reflexões. É possível fazer parte da multidão e nunca receber bênção alguma, só por estar perto de Jesus. Vocês compreendem isso? É possível ter o seu nome escrito no hall de membro da igreja. É possível frequentar a igreja e nunca receber bênção alguma, só por cantar aqui, só por aplaudir, só por frequentar um culto, só por frequentar uma escola dominical. É possível que você não receba bênção alguma. Por quê? A multidão não apertava Jesus? Sim ou não? A multidão não comprimia Jesus? E quem foi que recebeu a bênção? Jairo e a mulher eram uma multidão, queridos. Outra coisa bem diferente é tocá-lo pela fé. Aí está a diferença. Jairo tocou Jesus pela fé. A mulher tocou Jesus pela fé. E você, como é que você está tocando? Não é pelo emocional? Porque a multidão estava tocando pelo emocional, não pela fé. Fé é consciência. Fé é planejar ação. Fé é foco, é ação. Fé é remover barreiras. Compreende isso? Em que posição você está? Você está na posição da multidão que toca Jesus e nunca vai receber bênção alguma, porque tem o nome escrito no livro da vida. Amém. Mas e aqui? Tem conta para pagar? Precisa de promoção no trabalho? Tem problemas na família? E aqui? Queridos, ainda que a nossa fé não seja grande, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, Jesus Cristo tem toda a autoridade, conforme vimos aqui. Ele pode responder a cada toque na orla da sua veste. Ele pode responder. O que você quer mudar? O que você quer mudar? Te dou um minuto para você pensar. O que é que você quer mudar? Nós já vimos no texto o que é que Jairo queria mudar, não já? E você, o que é que você quer mudar? Vocês aí, o que é que vocês querem mudar? Há algo que precisa mudar? Há algo que precisa mudar? O que você quer mudar? O que impede você de alcançar o que deseja? O que impediu Jairo de alcançar o que ele desejava? O que foi que impediu? Foi as barreiras? Foi a multidão que não deixava ele ter acesso a Jesus? O que você quer mudar? O que impede você de alcançar o que você deseja? O que te impede? Não adianta ficar citando porque Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Sim, Deus sabe, mas você precisa saber. Isso Deus já sabe. O que está desencadeando esse problema na sua vida? O que é que está desencadeando como problema na sua vida? O quê?
Vocês estão ouvindo? Deus está falando com você. Talvez não seja com todos, mas você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo de Deus está te confrontando. E não endureça o seu coração. Talvez não seja com todos, mas ainda que com você esteja tudo bem, Jairo foi dormir, estava tudo bem. Quando Jairo acordou, não estava nada bem. Um dia essa mulher do fluxo de sangue foi dormir. Quando ela acordou, nada estava bem. Ainda que hoje tudo esteja bem com você, amanhã você pode precisar. Amém? O que o seu coração está falando para você agora? O que é que o seu coração está falando para você agora? O quê? O que é que seu coração está falando para você agora? Talvez ele esteja falando que esforço você fez até hoje. Talvez você esteja pensando: o que foi que eu fiz até hoje? Qual é o primeiro passo para você ir em frente? Jairo teve que fazer uma escolha. Olha a posição social dele. Um homem de visibilidade, que frequentava a alta sociedade, pois afinal de contas, Jesus era um profeta dos pobres, dos miseráveis da Galileia, da Judeia, de Cafarnaum. Só andava atrás dele os pobres, os miseráveis, para comer pão, comer peixe. Você pensa que comer pão e peixe na época de Jesus era coisa fácil? Tão difícil como comer carne hoje. Tão difícil quanto fazer um churrasco hoje. Qual é o primeiro passo para você ir em frente? Vem aqui o pessoal do louvor, por gentileza. Uma pergunta para você, querido: o que te impede de fazer isso hoje? O que te impede de fazer isso agora? Há algo que te impeça? O teu orgulho vai te impedir? A preocupação com os outros que vão achar, vão pensar? Em nome de Jesus, eu quero te desafiar a levantar do seu lugar. Todos fiquem de pé, por gentileza. Não sei se todos, não sei se alguns, mas eu quero te desafiar você a ficar de pé. O que te impede de dar o primeiro passo? O que te impede de vir aqui na frente? Não sou eu que vou responder a tua necessidade, mas aquele que está aí, perto de você. Aquele que está aqui. Aquele que está olhando para você. Vem aqui, por gentileza.